Seu coração é uma estrela matutina.
estarmos aqui para mais uma reunião pública na Casa de Araci. Como preparação para a nossa prece, vamos passar a palavra para a nossa companheira Neuza, que faça uma leitura. Boa noite, que Jesus permaneça no nosso ambiente, nos protegendo, nos orientando. Vamos ler primeiro o Sinal Verde de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de André Luiz, a lição 23, Meninas. Não permita que suscetibilidades lhe conturbem o coração. Dê aos outros a liberdade de pensar, tanto quanto você é livre para pensar como deseja. Cada pessoa vê os problemas da vida em ângulo diferente. Muita vez, uma opinião diversa da sua pode ser de grande auxílio em sua experiência ou negócio, se você se dispuser a estudá-la. Melindres arrasam as melhores plantações de amizade. Quem reclama agrava as dificuldades. Não cultive ressentimentos. Melindrar-se é um modo de perder as melhores situações. Não se aborreça, coopere. Quem vive de se ferir acaba na condição mais Vamos fazer a Deus, nosso Pai amado, Jesus, nosso caminho, verdade e vida. Araci, nossa patrona, amigos espirituais, trabalhadores da nossa casa, aqui estamos reunidos em teu nome, Senhor, na certeza da tua presença, nessa casa de bênçãos, de luz, de aprendizado, e a nossa palavra é de gratidão. Gratidão pela oportunidade de estarmos aqui para mais uma reunião. Pedimos as tuas bênçãos, a tua proteção, para todos nós que aqui nos encontramos, aqueles que aqui puderam estar, principalmente, Senhor, pela nossa humanidade, pelo nosso caminho. Tuas bênçãos sejam derramadas, dando-nos mais paz, mais amor, dando-nos, Senhor, mais exemplos dos teus ensinamentos. É conosco, abençoe as nossas propostas, abençoe, Senhor, a nossa companheira que irá fazer o estudo, e a todos nós que aqui nos encontramos, que as tuas bênçãos sejam derramadas nesse momento sobre cada um, pois só tu sabes e conheces, Senhor, as nossas dores, as nossas necessidades, e nós te agradecemos e te louvamos. Assim, Pai, mais uma vez agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui, te pedimos a permissão para darmos por iniciar mais uma reunião da noite de hoje. A paz, a harmonia, o entendimento permaneça conosco. Que assim seja. Bom, como dizia seu Wilson, vamos passar para a prata, que já está virando ouro essa prata. Dispensa até apresentações. Seja bem-vinda e você está recebendo as nossas vibrações para o êxito do seu tarefa, né? Obrigada. Nessa aí, não, 60 sacos de prata, ela está caminhando para ouro, eu acho. Boa noite a todos, né? Eu costumo dizer que, para mim, realmente, o mais difícil é escolher o tema. Mas hoje, né, para essa noite, a gente não teve essa dificuldade porque nós estamos às vésperas. Estamos às vésperas do Natal e a gente não podia, né, nem querer criar outro tema que não fosse esse. Né? E a gente encontra muita imagem bela, por isso que eu perguntei aos Alberto se ele poderia trazer, porque eu acho que a imagem prende a gente ficar olhando, né, a imagem de Jesus, que acho que é incomparável a qualquer outra, né, nos traz paz, uma harmonia nesses momentos de tanta turbulência que a gente tem vivenciado. Né? Então, que Ele possa nos abençoar, proteger, iluminar. Chico Xavier já dizia
explicação muito bela por que a gente fica tão mais sensível, tão mais amoroso, querendo ajudar, querendo se confraternizar nesses momentos. É porque Jesus envia à Terra os seus discípulos, né, os seus seguidores, e eles se aproximam um pouco mais. Então é por isso que a gente também se toca, fica mais sensível até a uma propaganda na televisão, né? Eu choro no desvento, até no comercial de margarina, bem feito, mas a gente fica numa sensibilidade maior, realmente, né, nesse momento. É a proximidade das vibrações dos espíritos de luz. Então, que Deus nos abençoe. Antes de irmos para as imagens, né, nós lá na casa de Alcione, nos domingos, né, que a gente estuda Evangelho, como vocês sabem, esse mês nós estamos só com antologia mediúnica do Natal. Ela organizou só com base nesta obra. E a mim coube a lição 5, o capítulo 5. Eu falei, opa, então a gente vai juntar uma coisa com outra, né? E o capítulo 5 é intitulado Cartão de Natal. E meio começa dizendo assim: ao clarão do Natal, e em ti acorda a música da esperança, escuta a voz de alguém que te busca o ninho da própria alma. Como é que alguém vai buscar em nós o ninho da nossa própria alma, né? Aí a gente chega a imaginar, e como está a nossa alma para alguém vir buscar alguma coisa? O que a gente vai ter para ofertar nessa busca? Alguém que te acende a estrela da generosidade nos olhos e te adoça o sentimento, quais se trouxessem uma harpa de ternura escondida no peito. Sim, é Ele, é Jesus, o amigo fiel que volta. Aí, olha que comparação linda, né? A gente vai pensar, uma harpa de ternura em nosso peito. Que coisa singela, né? E a gente pensa, né, nos momentos difíceis, é a Ele que a gente também recorre, né, nas orações. Jesus nos ampare, o hino em Jesus divino amigo, né, eu acho que esse hino é uma grande prece, né, vem trazer a sua paz. É isso que a gente tanto busca. E aí ela continua assim, né, ainda que não quisesse, lembrar-lhe-ias hoje os dons inefáveis ao recordares nas canções maternas que te embalaram o berço, o carinho de teu pai ao recolher-te nos braços enternecidos, a paciência da mãe, dos mestres que te guiaram na escola e o amor puro de velhas afeições que te parecem distantes. Como que estão sendo as nossas lembranças nessa hora? Será que realmente a gente está lembrando da ternura, né, do pai, da mãe, do quanto trabalho a gente deu, dos mestres que nos conduziram nos primeiros momentos, né, alfabetizando-nos, enfim. Eu acho que é uma das coisas mais importantes lá no início, né, a alfabetização, porque depois o caminho é nosso, né, mas se a gente faz uma boa alfabetização, a gente caminha, né? E quem foi que fez isso por nós, né? Será que a gente tem essa gratidão? E aí ela continua assim: contemplas a rua, onde luminárias e cânticos lhe reverenciam a glória. Entretanto, verga-te ao peso das lágrimas que te desafogam o coração. Quando ela fala dessas lágrimas, a explicação é as mortes que acontecem perto do Natal, os desencarnes. É claro que a gente vai sofrer em qualquer época, mas quando os desencarnes acontecem perto do Natal, nos acolhe um pouco mais, o coração fica, né? Porque a gente está no momento de querer paz, alegria, encontro em família, e aí vem a morte. Mas às vezes precisa, né, passar. A de mamãe foi 16 de dezembro, então uma semana antes do Natal. E eu me lembro que, né, fizeram 2 anos, eu falei, não, nós vamos fazer o Natal sim, por ela, porque
Do contrário, é fácil a gente entristecer. Cair em entristecimento e em depressão, qualquer um de nós, porque situações difíceis todos nós temos. Esse mergulho, a gente vive na pontinha lá. Paz, a gente precisa buscar o lado de cá, né? Porque as lutas continuarão. Então, se nós utilizarmos essa linha que é muito tênue, a cada problema a gente vai viver mais lá, porque as situações é esse ponto, né? E ela diz: Jesus nos roga, é que te fala no íntimo, rogando perdão para os que erram, socorro aos que sofrem, agasalho aos que tremem na vastidão da noite, consolação aos que gemem desanimados e luz para os que jazem nas trevas. Não hesites. Então, olha a proposta de auxílio, né? Eu achei essa página lindíssima. Ouve-lhe a petição e faze algo. Sorri de novo para os que te ofenderam. Abençoa aos que te feriram. Divide o farnel com os irmãos em necessidade. Entrega 1 minuto de reconforto ao doente. Oferece uma fatia do bolo aos que oram, sozinhos nas ruínas e pontes abandonadas. Estende um lençol aos que esperam a morte, sem o aconchego do lar. Cede pequenina parte da tua bolsa no auxílio às mães fatigadas que afligem aos pés dos filhinhos, solicitando o alimento, ou improvisa a felicidade de uma criança esquecida. Olha quantas coisas ela nos propõe que possamos fazer. Não importa se diga que cultivas a bondade somente hoje, quando o Natal te deslumbra. Comecemos a viver com Jesus, ainda que seja por algumas horas, de quando em quando, e aprenderemos pouco a pouco a estar com Ele em todos os instantes, tanto quanto Ele permanece conosco, tornando diariamente o nosso convívio e sustentando-nos para sempre. Então, essa é a proposta de Neilei, né, para o Natal, mas não só para o Natal, né, que a gente possa abrir essas portas, né? E aí a gente foi encontrar as considerações de Emmanuel, que o Senhor não permite, né, amor, que a gente não busque Emmanuel. Então, vamos lá. E aí, eu adoro essa obra, eu acho a Antologia Mediúnica do Natal uma obra lindíssima, mas eu nunca tinha me atentado, eu nem sabia que Emmanuel tinha considerações a respeito da obra. E é muito interessante, porque ele tecia considerações e ele começa assim: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens, né? É uma proposta linda. O Cântico das Legiões Angélicas, na Noite Divina, expressa o programa do Pai acerca do apostolado que se reservaria o Mestre Nascente. O louvor celeste sintetiza em 3 enunciados pequeninos: glória a Deus nas alturas, significando o imperativo de nossa consagração ao Senhor Supremo. Quer dizer, eleva as nossas vibrações, né? Quando a gente fala glória a Deus nas alturas, né? É algo de fato divino, no alto, né? Nos elevando, né? Paz na terra, traduzindo a fraternidade que nos compete incentivar no plano de cada dia com todas as criaturas. E aí ele quer falar das nossas relações. As relações familiares, as relações no templo, as relações no trabalho, né? Boa vontade para com os homens, definindo as nossas obrigações de serviço espontâneo, uns à frente dos outros, no grande roteiro da humanidade. É a nossa tarefa do bem, a nossa proposta de estarmos
desenvolvendo algo no bem. E aí Emmanuel diz assim: o Natal exprime a renovação da alma e do mundo nas bases do amor, da solidariedade e do trabalho. Dantes, os que se anunciavam em nome de Deus exibiam a púrpura dos triunfadores sobre o acervo de cadáveres e despojos dos vencidos. Com o enviado celeste, que surge na manjedoura, temos o divino vencedor, arrebanhando os fracos, os sofredores, os pobres, os humildes, para a revelação do bem universal. Dantes, o exército, armadilhas, flagelos, punhais, chuvas de lodo e lama para a conquista sanguinolenta. Agora, porém, é o coração armado de amor, aberto à compreensão de todas as dores para o encontro de almas. Não amaldiçoa, não condena, não fere, fortalece as obras, ensina e passa, auxilia e segue, consola os aflitos, sem esquecer de consagrar o júbilo de Caná. Reconforta-se com os discípulos no jardim doméstico, todavia não desampara a multidão na praça pública. Exalta as virtudes femininas no lar de Pedro, contudo, não menospreza a Madalena transviada. Partilha o pão singelo dos pescadores, mas não menoscaba o banquete dos publicanos. Cura Bartimeu, o cego esquecido. Entretanto, não esquece Zaqueu, o rico enganado. Estima a nobreza dos amigos, contudo, não desdenha a cruz entre os ladrões. O Cristo na manjedoura representava o Pai na terra. O cristão no mundo é o Cristo dentro da vida. Natal, glória a Deus, paz na terra, boa vontade para com os homens. Se já podes ouvir a mensagem da noite inesquecível, recorda que a boa vontade para com todas as criaturas é nosso dever de hoje, agora e sempre. Emmanuel, através de Chico. Muito lindo, né? Eu achei maravilhoso. E aí, né, vamos então avaliar o Natal com Jesus. E se pudéssemos perguntar a Jesus como e quando ele gostaria que fosse comemorado o seu nascimento, como ele nos responderia? Porque, na verdade, nós fazemos algo que é maravilhoso, a gente ilumina a nossa casa, né, decora cada qual da forma que deseja, né, com muita alegria, com uma sensibilidade maior, como nós já entendemos que acontece, mas é o nascimento do Mestre, né? Como é que ele gostaria, na verdade, que nós nos portássemos? O que Jesus gostaria que nós fizéssemos? Então, se pudéssemos perguntar a Jesus como e quando ele gostaria que fosse comemorado o seu nascimento, o que ele responderia? Quem é Jesus? Um dos filhos de Deus, um entre os Cristos do universo. Nós sabemos que é um Cristo somente que existe, mas ele, quando nos diz que nós podemos fazer tudo que ele fez e muito mais, daí, né? E quando ele envia os seus emissários à terra, são os representantes dele. É a imagem dele, né? Será que é o Natal onde a figura do Papai Noel sobrepuja do Cristo aos olhos dos nossos filhos? Nós temos que ter muito cuidado com essa imagem,
Porque as nossas crianças não vão encontrar nos shoppings a figura do Cristo. Ela vai encontrar a figura do Papai Noel, que eu acho maravilhosa também que esteja lá. Eu sou muito questionada nessa época, né? Quem tem criança pequena, deixar que meu filho fale em Papai Noel não é algo errado, eu não estou mentindo para ele. Qual a explicação que a psicologia dá para isso? A explicação é a seguinte: nós não vamos tirar o sonho de quem não tem. Você não está mentindo? Não, a criança por si só vai chegar ao momento que ela vai deixar de acreditar. Ela vai começar a entender que um velhinho não pode distribuir N presentes, né? Ao mesmo tempo está em tantos lugares uma pessoa só. Ela vai entender também, às vezes com um deslize nosso, a gente colocando o presente na árvore, aí depois é aquele presente que ela recebeu. Mas foi a mamãe que botou lá na árvore, ou foi papai, ou foi vovó. Então, não se deve tirar, porque o Natal envolve magia. Enquanto ela acredita que tem um ser, o que isso tem de mal? Tem tanta tristeza lá fora, tanta coisa ruim que a criança acaba recebendo em seu lar, porque ela vai receber, ela vai ouvir. Não, a gente não vai mentir se ela perguntar. E aí a gente vai sentar e vai explicar. Não, realmente, ele não tem muitos locais, por exemplo, para que eu expliquei assim. Porque ele não dava conta, então ele começou a pedir aos pais para ajudar. Aí a gente ajuda. Ele entrega o presente a gente vem colocar na árvore, porque aí não tem como chegar aqui meia-noite. Depois, no ano seguinte, você vai entender que você tem compromisso, né? Mas por quê? Está chovendo quando a gente vê aquela fila das criancinhas com a cartinha na mão querendo entregar para o Papai Noel. O que de mal tem nisso? Existe a pureza infantil. Quando ela perguntar, a gente não vai omitir. Mas enquanto ela mantiver nessa inocência, nada de errado com isso. Só que a gente tem que ter cuidado com isso aqui, né? Ela vai encontrar no shopping a figura do Papai Noel, ela vai entregar a cartinha ao Papai Noel, mas a gente tem que informar a ela que o aniversariante é Jesus. Porque quando nós somos convidados a irmos a um aniversário, a gente compra presente, a gente pensa, né, uma roupinha mais bonitinha para a gente ir numa festa de aniversário. Tem um aniversariante lá. No dia 24 de dezembro também tem um aniversariante. Mas a criança não sabe, então é lógico que ela vai achar que é o Papai Noel. Porque o Papai Noel está no shopping representado, né? Será que é o Natal de comércio que se enfeita para atrair a freguesia preocupada com os presentes a serem trocados em comemoração ao dia daquele que não se apegou aos valores materiais? E aí existem pessoas ainda, sem críticas a ninguém, que ela não faz a sua vida o que desejar. Nós somos livres, né? Nós temos nosso livre-arbítrio para fazermos o que quisermos. Mas tem pessoas que ainda se endividam para trocar presentes, né? Lá em casa, na nossa família, isso já foi cancelado há muitos anos e não há troca de presentes, né? Há troca de mensagens e a gente se propõe a outras coisas que não seja, né, essa história do presente. Então, mas a gente sabe que tem sim ainda pessoas que se endividam porque os presentes, né? E olha como uma coisa acontece. A pessoa vai fazer sua compra, né? E vamos combinar que para você comprar uma coisa decente nos nossos dias de hoje, com R$150, porque menos do que isso, você vai comprar um presente, né, interessante para ninguém. E aí isso multiplicar para 10, 15, 20, daqui a pouco você tem que cuidar, né? E era isso que Jesus queria para alguém que nasceu na manjedoura, para alguém que não referencia valores materiais, a gente vai se endividar em nome dele? Em nome dele, não. Então a gente tem que pensar em nome de quem a gente está fazendo isso, né? Será que é o Natal que comemoramos no dia 24 e uma ceia recheada de pompa, de excessos, em nome daquele que nasceu em posição tão humilde? Nada
Mas será que a gente já pensou naquele que não tem? Será que a gente lembra, quem mora no edifício, do porteiro do prédio para lá, sozinho, vai passar a noite sozinho? Será que a gente vai lembrar de fazer um pratinho para ele? Né? Será que a gente vai lembrar de alguém que uma cesta básica faria tanta diferença para aquela família? Então a gente faz a nossa, mas a gente também deve lembrar daquilo que não tem nada, né? Ou seria este outro Natal, onde ele nasce e não morre mais, onde o amor por ele e em nome dele não conhece nada? Porque, ótimo, né? Agora estamos todos envolvidos, sensíveis, né? Pensando em Jesus, pensando no Natal. Perfeito. E aí? Acaba 25 de dezembro? Dia 26 acabou tudo. Natal passou. Aí voltam as brigas, os ressentimentos, as mágoas, né? Voltou tudo porque estávamos somente envoltos no período do Natal. Né? Tem uma música interessantíssima que fala Natal todo dia, né? Eu adoro. Do Nova Nova, né? É que bom se fosse Natal todo dia. E aí é verdade, né? Se fosse Natal todo dia, então é esse aí, né? É esse encontro aí, ó, com certeza, que Jesus ia querer, né? O Natal onde a gula não exija tantos excessos, com a justificativa aparente de comemorar o aniversário daquele que tanto evidenciou os valores espirituais. Porque foi isso que Jesus evidenciou, né? Ele ensinou o tempo todo, ele orou o tempo todo, ele estava com os discípulos o tempo inteiro. Ele evidenciou o que era espiritual e não o que era material. E aí a gente, né, recheia a mesa em nome de Jesus. Não pode ser em nome dele, porque não foi essa a proposta dele, né? Mas enfim, vamos lá. Seria o Natal diário vivenciado por pessoas como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, né, da Bahia, Mahatma Gandhi, Chico Xavier e tantos outros? Porque, né, essas pessoas deixaram para a gente um legado, né? Gandhi disse que a gente deve ser aquilo que a gente deseja ver, né? A gente deve ser a transformação que você deseja ver no mundo, né? A irmã, a Madre Teresa de Calcutá, quando ela estava lá cuidando dos leprosos, né? E que falaram um dia para ela: nossa, por dinheiro nenhum eu faria isso. Ela falou: também não. Né? Então, será que é esse o Natal? Né? Não seria esse? Chico, a gente teria N, né, motivos para lembrar dele, né? Com muitas histórias, aquela que é mais forte, né? Assim, que foi repetida, né? Que ele teve que dar a máquina de costura vizinha, que matou o cachorrinho dele, porque achou que ele estaria ajudando. Então ela tinha pena de ver todo dia, já doente, cuidando do cachorrinho, né? Então ela resolveu antecipar a morte do cachorrinho. Ela manda que ele deu a máquina de costura, que era o que mais ela desejaria ter. Ele fala: ela que me faz mal e eu que tenho que dar um presente a ela ainda. Mas aí depois, né, Manuel mostra para ele, quando ele entrega, o coração dela, os raios de luz que iluminaram, né, a ele, e o perdão se fez, né? Então, para a gente realmente, né? Nossa, eu vou ter que presentear o outro que me fez mal. Mas foi a forma de dissolver aquela situação. Seria o Natal do bom samaritano, que não possui data, não determina condições, não escolhe pessoas, nada exige, nada impõe, né? Todos nós lembramos da passagem do bom samaritano, né? Ele realmente deixa tudo para salvar aquele homem, e que várias pessoas haviam passado no mesmo lugar e ninguém se tocou, né? E nós, como estamos passando nos locais, quem nós estamos
completamente. Eu acredito, assim, na minha experiência, um dos maiores aprendizados foi com essas pessoas em situação de rua. Vão fazer 2 anos, não, mais, né, que foi antes da pandemia, que a gente foi distribuir na família, e o meu sobrinho, que é síndrome digital, que representava o Papai Noel, foi entregar. Nós estávamos ali ao lado da catedral, né? Todo mundo, ficou muitas pessoas ali. E aí, nós estávamos assim, com camisas de homem, blusas femininas e um lanche deles. A ordem era essa. Aí quem fosse chegando ia ali ver. Aí de repente o rapaz ele fala assim: tio, olha para lá. Eu olhei para o lado da quebrada. Tinha um rapaz que estava num colchão, com a perna toda machucada, toda enfaixada. Aí, você pode me dar para ele? Eu falei, claro. Aí ele foi e falou para ele escolheu e levou. Quando ele chegou lá, ele gritou de lá: tia! Eu me virei, ele queria que eu visse que ele estava fazendo a entrega. Aquilo me emocionou de uma forma. Eu falei, gente, que coisa linda. E primeiro que ter lembrado do amigo, que ele podia ter apagado o lanche dele e ter ido do outro lado. O outro não anda, o problema do outro, né? Estou com minhas pernas boas, o outro não está andando. Não. E ele queria que eu visse que ele estava entregando. Aí ele entregou a camisa, depois ele veio, entregou o lanche. Aí o rapaz deu tchau, a gente deu tchau. E ficou aquela, gente, que lealdade, né? Lealdade para com o outro, lealdade para conosco. Ele querendo provar, olha, eu te pedi, mas eu entreguei, né? Eu achei muito lindo aquele aprendizado. Realmente a atitude foi um grande aprendizado. Um Natal tão simples e tão amplo e profundo, onde haja tempo e lugar de vivermos com Jesus durante todos os dias de nossa existência. Será que nós estamos conseguindo isso? Né? O que será viver com Jesus, né? Ou para Ele, por Ele? Como é que isso se dá no nosso dia a dia? E aí, mais uma vez, Jesus nasceu onde? Quando? Né? Uma pergunta que está lá na Seara Espírita, de dezembro de 2002. Quando Jesus nasceu? E aí, perguntemos a Francisco de Assis o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus. E ele nos responderá. Ele nasceu no dia em que na Praça de Assis entreguei minha bolsa, minhas roupas e até meu nome para segui-lo. Incondicionalmente, pois sabia que somente Ele é a fonte inesgotável de amor. Então, a gente percebe que quem seguiu totalmente. Seguiu se entregando, né? E aqui ele diz que foi incondicionalmente. De fato, não dá para a gente fazer uma opção de ficar mais ou menos, ninguém serve mais ou menos, né? E Jesus já fez a proposta: vai, vende tudo que tens e segue. Não dá para você deixar as suas coisas e ficar lembrando das suas coisas. Vai, vende tudo. Quando você estiver pronto, você vem com tudo. E foi o que Francisco de Assis fez, né? Um dos exemplos. Jesus nasceu onde, quando? Perguntemos a Pedro sobre a natividade de Jesus, e ele assim se pronunciará. Jesus nasceu na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu o havia negado. A gente também sabe da história, né? Mas Pedro perguntava a Jesus: quem iria trair?
né? Ele tinha uma necessidade, acho que ele achava que Jesus ia falar, você, né? Porque ele perguntava, e Jesus só reafirmava que o galo cantaria 3 vezes, que então aí ele seria negado. E foi o que aconteceu, né? Foi nesse instante que acordou minha consciência para a verdadeira vida. Porque se a gente estudar um pouquinho Pedro, ele não foi ruim como muitas pessoas colocam. Não, ele negou Jesus por medo, por insegurança, por pavor do que poderia acontecer a ele, né? Mas não que ele não acreditasse no mestre, tanto que ele foi um grande seguidor depois, né? Quando ele se propôs ao trabalho, ele seguiu. Jesus nasceu onde, quando? Perguntemos a Paulo de Tarso, quando se deu o nascimento de Jesus? Ele nos responderá. Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando envolvido por intensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? É linda essa citação, né? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo, quando eu lhe disse: Senhor, o que queres que eu faça? Então também a gente sabe da linda história de Paulo, né? E Jesus pergunta para ele, ele ainda era Saulo, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque ele perseguia Jesus. Ele, na verdade, queria entender como as coisas aconteciam e fazer uma perseguição, né? Será? E a gente tem ouvido tanto, né? Falar nas perseguições, pessoas perseguindo o outro, pelo incômodo do trabalho que o outro está desenvolvendo, as perseguições familiares, as perseguições nos trabalhos, nos grupos, enfim, religiosos, onde quer que estejamos. E eu me incomodo com o trabalho que o outro faz, mas eu também faço. E foi assim que Paulo, a princípio, ele estava perdido e ele perseguia Jesus. E depois se tornou, né, quem se tornou? O grande nome, quando ele faz essa pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? E para Zaqueu, né? Lá no alto da árvore, para querer ver Jesus do alto. Zaqueu, a gente sabe da figura, né? Inclusive aqui foi falado de Zaqueu, né? O rico enganado, né? Zaqueu foi um grande cobrador de impostos, né? E prejudicou a muitas pessoas. Mas ele subiu a árvore para querer estar mais perto de Jesus, ver Jesus, né? Tem uma música linda também, né? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, né? Só para poder olhar para você, né? É lindo, e chamar sua atenção para mim. E aí Zaqueu lá estava, né? E aí perguntemos a Zaqueu e ele nos responderá: Jesus nasceu em meu coração quando, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu, em sendo, como sabemos, um cobrador de impostos, ele achou que o mestre iria ficar muito longe dele, porque ele não era, aspas, muito digno, porque ele prejudicava o outro, ele, né, retirava da pessoa que tivesse, né? Eu preciso receber, então eu vou levar o seu copo. Só tem um copo em casa, eu vou levar seu copo. E ele começou a achar que ele não seria tão digno. Mas Jesus pede que ele desça da árvore e ele pousar na casa dele. Então, ou seja, é a maior lição, né? Não importa quem sou eu vou para sua casa. Eu preciso estar lá, mesmo sabendo que você é um cobrador,
onde e quando nasceu Jesus? Ela nos falará. Jesus nasceu no dia em que, amarrada ao poste do circo em Roma, ouviu o povo gritar: nega, nega, renuncia a ele. E o soldado com a tocha acesa dizendo: este teu Cristo te ensinou apenas a morrer? Acho que é uma das citações mais belas que a gente pode lembrar. Nesse instante em que senti o fogo subir pelo meu corpo, eu pude com certeza e sinceridade responder: não me ensinou só isso, ele também me ensinou a te amar. Foi então que nasceu Jesus. Muito lindo alguém, eu acho que uma das figuras, assim, eu tenho uma grande admiração, porque você saber que você irá ser amarrada ao poste, morrer queimada, mas se você negasse o Cristo, tudo aquilo acabaria. E a multidão pedia que ela fizesse isso. E ainda ela é tomada quando ele fala: teu Senhor só te ensinou isso? Não, ensinou também a te amar. É uma das passagens, assim, eu acho que tudo que envolve essa passagem é emocionante. Interpelemos Tomé, o incrédulo, né? E até existe o senso comum que nos fala até hoje: sou igual a São Tomé, preciso ver para crer, né? Isso caiu no senso comum, é verdade. Então, Tomé, o incrédulo, onde e quando nasceu Jesus? Ele nos responderá: Jesus nasceu naquele dia inesquecível em que ele me pediu para tocar as suas chagas, e me foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque como Tomé precisava, olha como Jesus, belo, maravilhoso, sincero, sensível, ele respeitou a cada um. Pedro precisou negar para se transformar. Tomé precisava tocar na ferida. Não ia adiantar que ninguém contasse a ele que Jesus sobreviveu, que Jesus renasceu, que Jesus ressuscitou. Não adiantava, porque ele ia dizer que isso era uma bobagem. E aí Jesus o convida para colocar a mão nas feridas, para ele ter certeza de que aquele era ele. E aí ele diz que ele reconhece: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma das imagens de Jesus, a mulher hemorrágica, onde Jesus nasceu e quando para ela? Perguntemos à mulher hemorrágica e ela nos responderá: Jesus nasceu no dia que toquei na orla de seu vestido e imediatamente estancou a hemorragia. O mestre então lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Alguém que sofreu tanto, e nós sabemos o quanto isso significou lá no passado. Significava impureza. A mulher, ninguém tocava uma mulher que estivesse com o seu fluxo menstrual. E olha, assim, a gente pensando, não tem outro termo, é uma ignorância mesmo, porque é orgânico, totalmente orgânico, mas é uma situação de impureza, só que ela, ao que parece, ao que parece não, ao que se dizem, dizem as citações, e está lá registrado, o dela não interrompia. Então ninguém queria tocar nela, se aproximar dela, ela não podia fazer nada, não podia fazer uma comida, não podia fazer nada, porque ela era uma mulher suja. E aí ela tocou nas vestes de Jesus.
Então ela mereceu, porque ele diz: a tua fé te salvou. Ela tinha tanta vontade de chegar perto do mestre, né? Para ser salva depois do sofrimento todo, e Jesus promove isso a ela. Perguntemos a João Batista quando se deu o nascimento de Jesus. Ele nos responderá: Jesus nasceu no instante em que, chegando ao Rio Jordão, pediu-me que o batizasse. Foi uma situação de tanta humildade também de Jesus, né? Ele podia se auto-batizar. Não, ele pediu a João Batista, que depois seria um grande auxiliar, um grande seguidor, que o batizasse. E ante a meiguice do seu olhar e a majestade da sua figura, pude ouvir a mensagem do alto: este é o meu filho amado, no qual eis a minha complacência. A gente vai verificando a cada citação que as pessoas que se aproximavam de Jesus percebiam, sentiam as mensagens que vinham do alto, né? Não era ele que falava, o sentimento estava ali. Se interrogarmos a Lázaro, onde e quando Jesus nasceu, ele responderá: Jesus nasceu em Betânia, na tarde que me visitou o túmulo e ordenou-me: Lázaro, levanta e vem para fora. Nesse momento, eu compreendi quem ele era e ele nasceu em mim. Né? Quando Jesus ressuscita Lázaro, para que ele acreditasse também nele, ele precisava estar ali. Apelemos para Dimas, o bom ladrão. Onde e quando Jesus nasceu para ele? Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humana supunham aniquilá-lo para sempre. Na verdade, o povo estava cego, né? Se é que nós não estávamos lá, né? E essa cegueira diminuiu, né? Como hoje estamos. Dali ele me dirigiu um olhar repassado de piedade, de ternura, que me fez esquecer todas as misérias deste mundo. E a mulher samaritana, da cidade de Sicar, nos dirá que Jesus nasceu junto à fonte de Jacó, né? Todos nós também lembramos quando ela vai buscar água e encontra Jesus. E ela interpela o mestre como que ele se dirige a ela, se ela é uma mulher samaritana, né? Na tarde em que ela o encontrou, ele lhe ofereceu beber da água viva, que sacia toda a sede, pois vem do amor de Deus e santifica as criaturas. Naquela tarde, ela descobriu que Jesus era filho de Deus e modificou a sua vida. Perguntemos a Judas Iscariotes quando se deu o nascimento de Jesus. Jesus nasceu no instante em que eu assisti ao seu julgamento e à sua condenação. Compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. Então perguntemos finalmente a Maria de Nazaré: onde e quando nasceu Jesus? Jesus nasceu quando se escondeu das estrelas nas sombras da terra. Aquele menino enviado por Deus vinha para ensinar aos homens, seus irmãos, a lei de Deus. Se perguntarmos a tantos outros seguidores do Cristo, cada um dará o seu testemunho a respeito de quando ele nasceu. E para nós, quando Jesus nasceu? E se descobrirmos que ele não nasceu? Então, é a reflexão que a gente propõe. Que a gente possa pensar, né? Jesus já nasceu,
para nós, dentro de nós, se isso ainda não aconteceu, o que falta para acontecer? Então, procuremos urgentemente fazer com que ele nasça logo. Quando isso acontecer, teremos finalmente entendido o Natal e verdadeiramente encontrado a luz. No lugar do Cristo crucificado, exalando tristeza e dor em cada coração, deve estar o Cristo vivo, irradiando esperança e fé. Para que seja Natal, ele diz, né? Vem, segue-me. Eu adoro essa imagem. O Natal de muita luz equilibra todos nós. Um Feliz Natal, que nesta época se abram apenas presentes, não se abram apenas presentes, mas os corações para o amor e a paz. Que Jesus possa estar cada dia mais presente na vida de todos nós. Um Feliz Natal. Vamos ler então esse Carlos Series para a próxima semana.
abençoe.